eu queria que você já fosse abrindo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Amém? Quem encontrou, diga salve Maria. Salve Maria. Quem não encontrou, diga Maria me salve. Essa é nova. Esta é a palavra que é nos dirigida. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, com o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceu-lhes, então, línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios, repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia e se imprimisse. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra, esse tema do retiro, como caiu perfeitamente para a noite que nós iremos viver hoje. Por quê? O tema sustentados pelo fogo. E nós sabemos que no Catecismo da Igreja Católica, que é citado 593 vezes o termo Espírito Santo, várias vezes é citado outros nomes para falar sobre o Espírito Santo, conforme nos atesta as Escrituras. Às vezes é chamado de Consolador, Paráclito, Espírito da Verdade, Espírito de Cristo, Espírito da Unção, Espírito de Deus, e vários outros termos para designar o mesmo Espírito. E no simbolismo do Espírito Santo, nos é dado vários símbolos para mostrar a atuação do Espírito Santo no meio de nós. O Catecismo fala alguns símbolos. Ele vai falar da água, que é a presença do Espírito Santo na água do batismo. Vai falar do dedo, que é o dedo ungido de Cristo, que expulsava os demônios apenas com seu dedo. O dedo de Deus, que ele escreveu, as leis, que fala a palavra, que Deus escreveu os 10 mandamentos com seu dedo, o próprio dedo. É falado também de outros nomes, de outros símbolos, como a unção, que é a unção de Cristo, onde Cristo, sendo ungido do Pai, ele que era 100% Deus, 100% homem, na unção de Cristo, a nossa humanidade também é ungida. Vai falar também do símbolo da pomba, que mostra a presença do Espírito Santo na pureza dos batizados. Vai falar da mão, o símbolo da mão, onde Cristo tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas. Da mão que os apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, vocês podem perceber isso. Quando eles impuseram as mãos naquelas pessoas, elas recebiam o Espírito Santo através das mãos dos apóstolos. E acontece ainda hoje. Nós recebemos o Espírito Santo na crisma através da imposição das mãos dos bispos. Então tem a mão também. Mas o símbolo que nós queremos falar hoje é sobre o fogo. O Catecismo também fala do fogo. E ele fala que o fogo é a presença renovadora
é a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. Como eu já tinha falado aqui em oração, o Espírito Santo veio quando Elias estava rezando junto com os profetas de Baal. O que aconteceu lá? Os profetas de Baal queriam disputar para ver qual era o Deus verdadeiro. E o que aconteceu? Elias falou assim, pode rezar, e rezou cerca de 400 profetas. E eles começaram a rezar para ver se o fogo descia do céu e caía sobre aquelas oferendas. E eles começaram a rezar. E Elias começou a brincar, a tirar sarro, falou, reza mais forte, o vosso Deus não está te escutando. E eles não conseguiram e nada, não aconteceu nada. E ele falou tipo, sai para lá que agora é minha vez. E ele ele pediu para que jogasse água ao redor do altar, encharcou o novilho da oferenda, falou, chega para lá. E começou a invocar o Deus de Israel, o Deus de Abraão. E no mesmo instante, aquele novilho que estava encharcado foi totalmente queimado do fogo que desceu do céu. O Senhor mesmo que vai falar na sua palavra, que vinha trazer fogo sobre a terra. E como queria que já tivesse aceso. O Senhor mesmo que vai falar na sua palavra, São João Batista, quando ele aparece a Jesus, ele vai falar, eu batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, que eu não posso nem tirar as cadeias das suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito e no fogo. Então, esse é o fogo. Essa energia transformadora que é o Espírito Santo. Para que você entenda que fogo é Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade, é a terceira. A última que foi revelada. São Gregório Nazianzeno vai dizer que no Antigo Testamento se falava da divindade do Pai e obscurecia a divindade do Filho. No Novo Testamento se falou da divindade do Filho e apenas entreteu-se a divindade do Espírito Santo. E ele diz que agora o Espírito Santo tomou a cidadania e ele deve ser revelado e adorado como Deus. Por isso que no credo nós falamos, ele é adorado e é glorificado. Então, o Espírito Santo é Deus. E o que é sustentar? Sustentar significa manter, prover, suportar, nutrir, alimentar. Tem esses significados. Então, ser sustentado pelo Espírito Santo é ser sustentado. Ser sustentado pelo fogo é ser sustentado pelo Espírito Santo. Ser sustentado pelo Espírito Santo é ser sustentado no fogo. Queria lembrar que os apóstolos, antes dessa palavra que foi proclamada de Pentecostes, eles não eram inteligentes. Eles tinham seus defeitos. Qual eram os defeitos dele? São Pedro, por exemplo, negou o Senhor 3 vezes. São Pedro cortou a orelha de Malco, escandalizando o ensinamento do Senhor, porque o Senhor ensinava o amor. São Tiago e João queriam sentar um à direita de Jesus e outro à esquerda. Queriam ser os primeiros do reino do céu. Sendo que o Senhor nos ensinou a ser os últimos. Quem quer ser o primeiro, seja servo. E os apóstolos não conseguiram velar nenhuma hora com o Senhor. São Tomé foi incrédulo. Ele disse que só acreditava no Senhor se ele o visse, se tocasse em suas feridas. E na hora da dor suprema do Senhor diante da cruz,
Todos fugiram. Não sobrou um. Apenas estava lá Nossa Senhora, a Virgem Maria, Maria Madalena. E o único apóstolo que estava lá era São João. O resto, todos fugiram com medo. Mas nós sabemos que Deus não deixou de desamparar a igreja. Ele já tinha prometido, vendo a fraqueza da igreja, ele já tinha prometido o Espírito Santo. Ele prometeu várias as vezes o Paráclito, o Espírito da Verdade, o Defensor. O Senhor fala em João 16, 8. Quando o Espírito do Santo de Deus vier, ele irá convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor ainda avisa a sua igreja para não sair, não pregar antes de ser revestido pela força do alto. E isso acontece no dia de Pentecostes. Como nós acabamos de ler. Os apóstolos eles estavam com medo e eles estavam trancados em oração. E veio o Espírito Santo como um vento impetuoso. Porque a palavra Espírito significa Ruá, do hebraico, que significa vento, sopro, ar. Então veio o Espírito Santo, um vento impetuoso, como em línguas de fogo. Veio em línguas de fogo. E quando eles receberam então o Espírito Santo, quando eles receberam então um Paráclito, eles começaram então a profetizar. Eles que estavam com medo, eles começaram então a pregar com toda a autoridade, com toda a parresia, com toda a ousadia. E São Pedro, ele pegou a palavra e começou a pregar. E ele começou a falar aos judeus: esse Jesus que vocês crucificaram e mataram, ele foi constituído Senhor. Ele pregava e falava: convertei-vos e sedes batizados no nome de Jesus. Ele ainda falava com outras palavras: salvai-vos dessa geração perversa. E foi tão impactante a pregação de São Pedro, que mais ou menos 3.000 pessoas se converteram. E Atos 2 termina dizendo que o temor estava em todos os corações. Em todos os corações, na igreja, estava o temor a Deus. Então esse foi o efeito maravilhoso. O Espírito Santo, que veio em línguas de fogo, veio ao seu socorro. E não parou por ali. Eles então começaram a sair daquelas cidades e começaram a pregar. E Santo Estevão foi o primeiro mártir. O primeiro mártir. E quando ele estava no seu martírio rezando, quando ele era apedrejado, o que aconteceu? Ele viu o Senhor no seu trono. E ele fez a mesma oração que o Senhor. Falou: Senhor, receba o meu espírito. A mesma oração que Jesus fez na cruz. O Espírito Santo estava ali sustentando, nutrindo. E quando Santo Estevão morreu, parecia que ele estava feliz. Parecia que ele não estava sentindo dor. Ele já queria estar perto do Senhor. O Espírito Santo veio em seu socorro. E esse efeito aconteceu em toda a igreja. Exceto João, que até jogaram na caldeira em Roma, mas ele saiu ileso e foi falecer de velhice em Éfeso. Todos os apóstolos se tornaram mártires, foram martirizados. Dentre eles, São Paulo, que foi um grande missionário. Ele foi então sustentado pelo Espírito Santo, sustentado pelo fogo, e ele foi decapitado em Roma. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo também em Roma, porque ele não se achava digno de morrer como seu Deus, de morrer como nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os apóstolos, Bartolomeu foi esfolado vivo. Todos os apóstolos morreram martirizados.
sustentado ali pelo Espírito Santo, sustentado ali pelo fogo. E eu quero explicar por que acontece isso. Porque Tertuliano vai falar que o Espírito Santo, ele é o treinador dos mártires. É o Espírito Santo que sustenta. É o Espírito Santo que nutre. É o Espírito Santo que fortifica os mártires. E nisso tudo que o Max vinha falando, eu fui lembrando de algumas coisas em meu coração. Que ele falava do martírio cruento e do martírio incruento. Então, dessa forma, todos os santos, mesmo que não sofreram o martírio cruento, foram mártires. Eles sofreram o martírio incruento. Eles foram perseguidos. Perseguiram os santos. Mas o que sustentava os santos era o Espírito Santo. Era esse fogo. Essa intimidade que eles tinham com Deus. Certa vez, Santa Catarina de Sena estava rezando. E ela entrou num êxtase profundo. E veio a cair. Então, quando ela estava nesse êxtase, tocaram em Santa Catarina de Sena. Os dominicanos tocaram nela e falaram: Teresa, Catarina, você vai se queimar. Saia desse fogo. Ela se levantando, ela olhou para os dominicanos e falou: o fogo que queima aí fora é frio em comparação ao fogo que queima aqui dentro. O fogo que queimava na lareira era frio em comparação ao fogo que queimava em seu coração. Ela era realmente uma mulher incendiada, abrasada. E é doutora da igreja, uma das maiores santas que a igreja tem. Outro grande santo, São Filipe Neri. Quando estava na solenidade de Pentecostes, ele começou a clamar o Espírito Santo de Deus. E começou a pedir: vem Espírito Santo, eu quero receber a mesma experiência que os apóstolos receberam em Pentecostes. E quando ele estava naquele êxtase clamando o Espírito Santo, veio então uma bola enorme de fogo do céu e entrou dentro da boca dele. E ele ficou cheio do Espírito Santo. E até 2 costelas afastou do lado esquerdo dele, do lado do coração. Como ele era incendiado. E assim eram todos os santos. Mas eu quero dizer para você que ele tinha um auxílio. Os santos tinham um auxílio. Tinham 2. Eu quero falar de um. São Maximiliano Maria Kolbe vai dizer que todos os santos são obra da Imaculada. Ou seja, para você ser santo, você precisa ser filho da Virgem Maria e devoto dela. E Nossa Senhora, ela é chamada de esposa do Espírito Santo. Ela tinha uma intimidade enorme com o Espírito Santo. Não só com o Espírito Santo, mas com toda a Santíssima Trindade. Era filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. O documento da igreja, chamado Lumen Gentium, no número 53, vai dizer que Nossa Senhora é templo do Espírito Santo. E Santo André de Creta vai dizer que Nossa Senhora é a arca de Deus, onde repousa o Espírito Santo. Por que Nossa Senhora é chamada de arca da aliança? Porque no seu ventre, o que foi que ela recebeu? Recebeu Jesus Cristo. O que tinha na arca da antiga aliança? Tinha a lei, tinha o maná, e tinha uma outra coisa que eu estou esquecendo. Tinha um cajado. E então, dentro da Virgem Maria, ela recebeu Jesus Cristo, que era o verdadeiro pastor. Ele que diz de si mesmo: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Dentro da Virgem Maria também tinha Jesus Cristo. O maná, o pão descido do céu, como ele diz em João, no capítulo 6. E também tinha a própria lei.
Jesus Cristo, que é o próprio legislador. E assim como o Espírito Santo, no início, em Gênesis 1, 2, no início, que ele pairava sobre as águas e criava todas as coisas, esse mesmo Espírito Santo, ele veio sobre a arca da antiga aliança. Vinha com a sua nuvem. E ali era a glória de Deus. E ali era a presença de Deus. E o Espírito Santo também veio no dia da anunciação sobre a Virgem Maria. Porque vai falar o arcanjo que a sombra do Altíssimo a cobriu. Então Nossa Senhora verdadeiramente é a esposa do Espírito Santo. E em Pentecostes, quando nós lemos, se nós voltássemos um pouquinho antes, em Atos, no capítulo 1, no versículo 14, vai falar que Nossa Senhora estava lá perseverando com toda a igreja em oração. Nossa Senhora estava presente em Pentecostes. Quando a igreja recebeu esse novo rigor que nós já falamos, e que eles se tornaram mártires, como nós já falamos, Nossa Senhora estava lá. E o Papa São João Paulo II, ele fala algo belíssimo, diz que Nossa Senhora estava lá, implorando o Espírito Santo, tanto para si como para a igreja. Nossa Senhora estava lá, recebendo o mesmo Espírito, o mesmo dom, que ela já tinha recebido na Anunciação. Vai falar Lumen Gentium no número 59. E eu digo para você que o Espírito Santo ele só desceu em Pentecostes porque a Virgem Maria estava lá presente. Não existe Espírito Santo sem a Virgem Maria. A gente vê muito aí vídeo que até é uma palhaçada de protestantes nas suas seitas. Tem até a unção do peão, né? Que o cara fica rodando lá, diz que recebeu o Espírito Santo, não sei o quê. Pode ser qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo. Porque eles não aceitam a Virgem Maria. Não a levam para casa. Em João, no capítulo 19, versículo 26, o Senhor nos entrega a Virgem Maria. E eles não a levam para casa. Apenas nós, católicos, apostólicos, romanos. Então não tem como ter Pentecostes sem a presença da Virgem Maria. Não tem como ter a presença do Espírito Santo sem a Virgem Maria. Na seita pode ter até um foguinho de palha. Mas a labareda mesmo é só na Igreja Católica, Apostólica, Romana. E pode aplaudir para valer mesmo. Ah, meu Deus. Se os católicos soubessem desse mistério. E Nossa Senhora era uma mulher abrasada. Nossa Senhora era uma mulher íntima com Deus. Era incendiada. Muito se poderia dizer da Virgem Maria aquilo que está em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1. Buscai as coisas do alto. A Virgem Maria vivia na terra como se não vivesse. A Virgem Maria estava tão em Deus. A Virgem Maria, ela contemplava a palavra. Ela é a mulher da palavra, como o Ixo falou. E ela meditava a palavra em seu coração. Nossa Senhora tinha tanta intimidade com Deus. Deus agia nela tremendamente. Vai falar um devoto chamado Ricardo que até os serafins deveriam descer do céu para aprender no coração da Virgem Maria como amar a Deus. Os serafins que ardiam diante de Deus, até eles deveriam descer do céu para aprender no coração da Virgem Maria como amar a Deus. Os santos vão chamar ela. São Tomás de Vila Nova vai comparar ela com a sarça ardente de Moisés, que ardia sem se consumir. Santo Ildefonso vai dizer que como o fogo encandece o ferro, assim Deus abrasou o coração da Virgem Maria, a ponto de nela só brilhar o fogo do divino amor.
Nossa Senhora então era uma mulher incendiada, abrasada mesmo, cheia do fogo, cheia do poder, cheia de toda a unção. E por isso que eu falo para vocês, servos que estão aqui, não existe, não tem como você ser sustentado pelo fogo sem a presença da Imaculada, sem a presença da Virgem Maria, esposa do Espírito Santo. E eu quero só ler algumas coisas aqui para você. Eu até anotei porque nós cantamos aqui, eu não tinha percebido antes, no ofício da Imaculada, que diz que de suma caridade sempre abrasada. Foi isso que nós cantamos no ofício mais cedo. E olha que vai falar também. Como é toda fogo para amar a Deus. A todos os que a amam e dela se aproximam, inflama e torna semelhante a si mesma. Diz São Boaventura. Todos que se aproximam da Virgem Maria, torna-se semelhante a ela. E ela era o quê? Abrasada. E ela era incendiada. Então, se nós, servos, nos aproximarmos da Virgem Maria, nós também seremos abrasados. Santa Catarina de Sena, que eu já falei dela, ela chama Nossa Senhora da portadora do fogo do divino amor. E olha o que ela diz. Portanto, se nós também queremos arder nessa chama bem-aventurada, procuremos sempre estar junto de nossa mãe, com as orações e os afetos. Nós precisamos estar junto da Virgem Maria, junto da nossa mãe, se nós quisermos ser também incendiados, se nós quisermos também ser cheios do divino amor. Olha o que fala Santo Antônio Maria Claret. Um filho do Imaculado Coração de Maria é aquele que arde de caridade. E por onde quer que passe, incendeia. Que deseja eficazmente, por todos os meios, que todos os homens se inflamem com o fogo do amor divino. Um filho da Imaculada, ele é incendiado. E ele não é só incendiado. Ele deseja que todos sejam incendiados também como eles. Você servo, que é filho da Imaculada, você deve ser abrasado. Mas você deve levar também outras pessoas a serem abrasadas, ser cheias do Espírito Santo também. Como Nossa Senhora, que apenas ela, com a sua presença, apenas com a sua voz, quando ela chegou a sua prima Santa Isabel, São João Batista foi ali batizado no Espírito Santo e começou a dançar. Assim como Davi dançou diante da Arca da Antiga Aliança, São João Batista, pelado ali, dançou diante da Arca da Nova Aliança, diante da Virgem Maria. E por que, Henrique, nós devemos ser devotos da Virgem Maria? Aí isso só um santo da Imaculada para explicar. São Luís Maria Grião de Montfort, ele vai nos ensinar que o Espírito Santo, quando vê a Virgem Maria em uma alma, ali ele voa para encontrar ali suas delícias e transformar essa alma em Jesus Cristo e Jesus Cristo nessa alma. E também Santo Afonso Maria de Ligório, o próprio São Luís que fala isso, ele diz que quando o Espírito Santo encontra a Virgem Maria, sua amada esposa, em uma alma, aí ali ele voa para fazer maravilhas redundantes. Derrama toda a sua graça, derrama todo o seu amor. Nessa alma que ele encontra a Virgem Maria, ele derrama toda a sua unção. E ele termina dizendo que um dos motivos pelo qual as pessoas não têm produzido santidade, não tem se levantado profetas, não tem se levantado homens ungidos, mulheres ungidos, colocando para os nossos dias, não tem levantado homens e mulheres do fogo, homens e mulheres que não amam, que amem verdadeiramente a Santa Igreja, não tem levantado profetas que venham denunciar o erro, como o Max estava falando.
Porque vai falar, Efésios no capítulo 5, versículo 11. Não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, mas condenais abertamente. Não tem surgido esses profetas, porque o Espírito Santo não encontra a Virgem Maria nessas almas. Então, se nós queremos arder em Deus, nós temos esse primeiro auxílio. Se nós quisermos permanecer no fogo, você, servo, saindo desse retiro, se você quiser permanecer no fogo, já foi muito falado, mas eu quero falar novamente, confirmar para você. Você precisa do auxílio da Virgem Maria. Amém? Amém.